Fala meus arteiros e minhas arteiras, como vocês estão? Aqui é o Gabe, o Polar, o Gabriel, o Biel, aí vai depender de vocês, gente, como vocês me conhecem. E pra quem não me conhece, eu sou cosmaker e cosplayer aqui na minha cidade, né, que é Botucatu, e também já confeccionei os meus próprios, né? Um dos mais famosos aí é o Cartus do League of Legends, e eu vou ensinar hoje pra vocês aqui como tá fazendo um elmo medieval, que é essa brincadeirinha aqui, que era usado pelos cavaleiros para batalhas deles. Vou estar ajudando vocês aqui com um pouco do meu conhecimento para vocês aprenderem a fazer isso e quem sabe poder fazer a armadura completa de vocês. A gente tem o link do molde aqui na descrição, a gente não disponibiliza o molde, até porque a gente comprou ele, e os materiais vão estar todos na descrição também. E no caso dos moldes, né, uma plataforma muito bacana que a gente gosta de utilizar é a plataforma Etsy, onde vários artistas disponibilizam moldes que eles fazem de diversas coisas, animes, jogos, filmes, o que vocês pensarem tem lá. Quando a gente adquiriu o molde, a gente fez algumas mudanças, algumas alterações, encaixou de umas formas melhores e o que a gente encontrou foi essa disposição aqui, que eu vou mostrar também na câmera de cima, se ficar melhor para vocês. Aqui gastaria menos material, desperdiçaria menos material e conseguiria uma disposição bacana dependendo do tamanho da folha. Porque dependendo do tamanho da sua cabeça, o tamanho do molde muda. No caso de você estar fazendo para outra pessoa, você também vai ter que tirar a medida da cabeça dessa pessoa e aí procurar o tamanho do molde correto para ela. E na parte da circunferência da cabeça, como vocês vão ver, se vocês não tiverem uma dessas, vocês podem improvisar com fita adesiva, fita crepe, um pedaço de papel ou até mesmo uma linha. Vocês colocam num ponto da cabeça e fazem toda a circunferência até chegar no próximo ponto. Mediu, vocês vão ver quanto vocês têm. Falamos do molde e aqui está ele no tamanho da minha cabeça. Recortado do papel no tamanho da cabeça que você está fazendo, é hora de passar para o EVA. Todo mundo que faz cosplay, acredito que trabalhe com EVA, é um dos materiais mais versáteis, né, do mercado para esse tipo de confecção. Já temos as peças recortadas também. A gente acabou fazendo alguns estudos para ver qual ficaria melhor em questões de espessura. E eu cheguei na decisão de que o 6mm seria melhor, porque ele é bem maleável, mas quando você monta a peça inteira, ele fica bem resistente. E é importante vocês se atentarem a todas as marcações que tem no molde, porque isso vai depois guiar vocês para a colagem. Atente-se também ao fato de que algumas peças precisam ter cortes angulados, que a gente chama de corte em 45 graus. E por que essa angulação? Esse efeito que a gente consegue na peça, onde ela tem um relevo, só é graças ao corte de 45 graus, tanto aqui na frente quanto aqui em cima. No caso dos EVAs mais finos, a tesoura vai muito bem. Ela trabalha bem, sem deixar picotes, de forma que você precise depois dar uma finalização nele melhor. Para EVAs mais espessos, eu já recomendaria a utilização de estilete. Se você for menor, peça ajuda para um adulto, sempre. E como a gente encontra o ângulo de 45 graus? No reto, 90 graus, quer dizer que 45 é metade. Então, obviamente, que você vai colocar o estilete reto, levar até metade desse ângulo. Dicas para estilete: sempre o menos possível de lâmina e o dedo indicador sempre apoiando para dar firmeza. Sente a placa embaixo e vem cortando. E aí a gente tem um ângulo de 45 graus. Vocês conseguem estar fazendo esse tipo de colagem depois. Vou fazer mais um aqui e deixar mais evidente um ângulo de 90 graus e 45 graus. A diferença entre eles. O ângulo de 45 graus, eu acho interessante vocês treinarem antes, nos retalhos de EVA, antes de vocês irem para a peça final. O EVA ele é um material muito poroso. Não adere tão bem a certos materiais. Eu não recomendo a cola instantânea para o EVA, porque ela costuma corroer o material. Existe também a cola de EVA, mas tem o problema de você ter que ficar segurando por algum tempo para poder fazer a junção das metades que você estiver colando. Eu prefiro fazer o uso da cola de contato, que é a famosa cola de sapateiro. Para quem nunca utilizou a cola de contato, eu recomendo muito o uso da máscara, né? Não precisa ser essa, tá, gente? Tem que ter filtro, porque ela é uma cola muito tóxica, ela tem um cheiro muito forte,
Faça uso dela em locais arejados. Eu não vou usar máscara porque eu já estou bastante acostumado. Coisas importantes para se saber sobre a cola. Não use pincel. Ela é difícil de tirar do pincel depois. Você não tira mais, você perde o pincel. Então faça o uso de palitinhos de sorvete, dá para descartar depois. Então, pegue uma camada razoável e não precisa passar muito. A cola de contato ela tem uma aderência muito boa. Em excesso ela vai demorar para secar e se você ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, ela vai criando alguns aglomerados, que não é legal também. Passou em ambas as partes que devem ser coladas, é hora de deixar isso aqui secando. Importante é não deixar ela secando próximas. E como o nome já diz, é cola de contato. Se ela juntar, não solta mais. Pontos importantes sobre essas duas peças é que elas possuem cortes específicos. Este que é o que vai dar formato depois para nossa lateral do elmo. E esse daqui, ela tem um corte entre o olho, mas a cola não vai ser passada aqui. Aqui nós temos um desenho, mas ele não é um recorte, tá? Você não precisa cortar até o final. Você pode fazer só um risquinho leve com o estilete. E falando de secagem, a cola de contato ela seca bem rápido se você colocar aquela camada bem rasa que eu falei. Aqui a minha já secou. Essa aqui é a minha frente. Eu sei que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com ela. Então, eu começo por cima. E aqui a gente tem o primeiro, e agora vamos colar a outra parte. Depois de colado, obviamente, vocês conseguem ver o porquê do ângulo de 45 graus, e aí é só repetir esse mesmo processo em todas as outras partes que necessitam da cola. E aqui a gente tem as duas peças com ângulo. Essa parte que a gente montou é essa parte do centro e essa, obviamente, é a parte da frente. E para demonstrar para vocês o porquê desse corte existir, já passei a cola aqui dentro também, eu vou juntar pontos que estão marcados. E aí você consegue ter esse encaixe da lateral. Faça isso nas duas peças e depois cole as partes nos devidos pontos demarcados. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. De um lado eu vou passar o primer para depois passar a tinta por cima, do outro eu vou passar sem primer para vocês verem o que isso realmente dá de diferença no material. O primer já vai servir para tampar esses poros e também quanto mais você passar o pincel, mais ele seca rápido. Você pode passar uma quantidade pequena e espalhar bem com o pincel. É importante que vocês trabalhem em uma superfície forrada para evitar sujeiras desagradáveis e também cuidado com a roupa. É preferível que vocês usem uma roupa que não tem perigo de estragar. E a importância da superfície forrada também é para vocês poderem deixar a peça secando. Eu já vou pintando aqui então o outro lado somente com a tinta para vocês verem a diferença. Na câmera vocês já podem ver o trabalho da tinta preta metálica direto e aqui seria a parte com o primer. E agora eu vou estar passando tinta preta metálica em cima da parte que eu fiz com o primer. Como o meu pincel tinha cerdas um pouco mais grossas, eu escolhi fazer nessa direção, de cima para baixo, porque me remete ao aço escovado. Como é uma armadura de metal, acaba fazendo sentido. Se no caso vocês forem fazer com spray, ela vai ficar muito mais uniforme, então não teria necessidade. Aqui eu já pintei as duas partes, o lado de cá com primer e o lado de cá sem primer. Mesmo que não tenha terminado de secar, esse lado está ficando mais fosco.
até mesmo na luz ele já parece mais fosco. Agora esse daqui já fica mais brilhante, mesmo com uma camada de tinta e de primer. Finalizado os processos de pintura, vocês podem estar fazendo detalhes com a cor prata metálica ou alguma outra cor, o bronze, vai depender da cor da armadura que vocês estiverem fazendo. Vou fazer algumas debastagens aqui no pincel. É importante vocês se atentarem a detalhes desse tipo, ele dá profundidade por questões de sombreamento. Esfumar a tinta para os laterais e depois vir com mais tinta no centro para parecer que não desgaste. Você pode fazer isso na retífica ou com estilete, enfim, alguns detalhes que simulariam desgastes de batalha. Depois de finalizada a montagem da parte da frente e a da cabeça, é hora de juntar as duas peças. Nessa peça, nós temos um ponto aqui e outro aqui. Essa furação você pode manter, então eu aconselho que vocês primeiro vistam e peçam para alguém ajudar vocês a marcar, colocando essa peça na frente do rosto com uma distância do seu nariz. Ela não pode ficar encostando no nariz, porque senão depois você não consegue abrir e fechar, e onde você consiga olhar entre a abertura. Tem que pegar um parafuso que não seja nem tão largo e nem tão curto, porque você tem que levar em consideração a espessura do EVA que você está trabalhando. Para fazer a furação, peguem um outro parafuso com ponta, um preguinho, furem ali e depois é só rosquear. Coloquem em uma das partes, juntem com a outra e na parte de dentro, um aperto seguro para não soltar, mas também não tão forte para que ela consiga fazer o movimento de abre e fecha. Finalizado o seu capacete, tá na hora mais legal. A não ser que você não goste do processo de fazer, porque para mim fazer é tão legal quanto. Mas, terminado, é só vestir. Então esse foi o nosso tutorial, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, entre no nosso perfil aqui do canal, que tem outros vídeos, curtam, vai ter ensinando vocês a fazerem muitas outras coisas. Também tem nossas redes sociais. Também agradecer aos nossos colaboradores, que são o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, ao Programa de Ação Cultural PROAC e ao Fomento Cult SP. Espero que vocês aqui na próxima, e é isso. Falou, meus arteiros!